Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens nesse livro de Ruth. E na primeira mensagem nós vimos, do versículo 1 ao 5, que quando a crise bate à porta, nós precisamos confiar naquilo que Deus já nos revelou. Quando a crise bate à porta, nós precisamos nos apegar na palavra revelada de Deus, aquilo que Ele já nos deu entendimento. Se você não estava aqui domingo passado ou ainda não ouviu a mensagem, ela está disponível no Spotify, você pode conferir, da igreja. E agora nós vamos dar seguimento, então, a partir do versículo 6. Vamos fazer a leitura do 6 ao 22. Então, concentre-se na leitura. O texto não vai estar agora aqui. Depois a gente vai explorar os versículos e vai estar. Então, se você está sem Bíblia aí, acompanhe com alguém ao seu lado ou preste bastante atenção na leitura. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6. Noemi soube que em Moabe o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompensem pelo amor que demonstraram para com seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em voz alta. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem. Pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que isso fosse possível, eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para o povo dos seus deuses. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insta comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem, e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-se de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? E se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada da sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começavam a colheita da cevada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito e na Tua palavra, Deus, registrada, conservada por Ti para nós até hoje. Ó Deus amado, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua vontade, para o Teu querer. Abra o nosso coração, ó Deus, para o Teu agir. E nos ajude a responder, ó Pai, de maneira que agrade ao Senhor a esta mensagem. Tenha misericórdia de mim e de cada um de nós aqui. Derrama o Teu Espírito sobre nós, a Tua graça essa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Houve uma crise em Belém. No início do capítulo a gente vê que o lugar da prosperidade, o lugar da bênção, a terra prometida, estava enfrentando uma crise. Faltava pão na casa do pão, na casa do mantimento. E um líder de família, Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ignora Deus e toma decisões com base no desespero, naquilo que os seus olhos viam, aquilo que ele achava que era o certo a fazer. E ao buscar a sobrevivência dele e da sua família, do seu jeito, ele deu de cara com a morte. Noemi fica viúva,
com 2 filhos numa terra estrangeira. E os 2 filhos homens morrem também. Então ela fica com as 2 noras, 3 viúvas numa terra estrangeira, num povo estranho para elas. Ela passa por essa situação complicada. Já era crise, saindo a mudança, a perda, dor, incertezas e desesperança. Noemi precisa agir. Alguma coisa precisa ser feita. Mesmo em meio ao sofrimento, há decisões que nós precisamos tomar. Mesmo em meio à dor, a certas calamidades, nós precisamos tomar atitudes. Atitudes que vão impactar o rumo das nossas vidas. O futuro da nossa vida, das nossas almas, das nossas famílias. Nós vamos ver hoje, meus amigos e irmãos, que Deus nos chama de volta para casa. Ainda há esperança. É tempo de voltar. Deus chama seus filhos para voltar e confiar nele. Mesmo quando estivermos no fundo do poço, podemos encontrar graça de Deus estendida a nós, que nos leva de volta para casa. Porque nem mesmo tragédias humanas podem anular os propósitos soberanos de Deus. Nem mesmo o que nós tentarmos fazer. O nosso primeiro ponto aqui essa noite, para tentar facilitar a nossa assimilação dessa mensagem, é: reconheça que é tempo de voltar para Deus. Olhe para o versículo 6 e o versículo 7, que vão dizer assim: Noemi soube que em Moabe, nessa terra, lá em Moabe, ela estava em Moabe, ela soube de lá, chegou a notícia, que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe colheitas lá em Belém. Então ela e suas noras se prepararam para deixar Moabe. E ela partiu do lugar onde viviam, seguindo para a terra de Judá. A fome que os habitantes de Belém tinham vivido estava cessando, estava passando. E considerando que eles viviam no ciclo de juízes, que eu já falei aqui, muito provavelmente o povo tinha experimentado um arrependimento, tinha buscado ao Senhor. E Deus voltou a abençoar o seu povo. O Senhor foi de encontro ao seu povo. Em outras versões, Deus visitou o seu povo. A intenção do autor do livro aqui é deixar claro para nós e mostrar de maneira sutil que Deus está presente em todos os acontecimentos. Não só presente, mas envolvido, ativo. Olha a forma como ele traz essa notícia. O Senhor voltou a abençoar o seu povo. Ele poderia dizer que a terra voltou a ser frutífera. Choveu, veio chuvas. Agora a produção melhorou lá em Belém. A coisa está dando certo. A economia melhorou. Deus levantou agora um juiz. Levantou-se um homem de guerra lá que nos libertou da opressão. Nós nos arrependemos. Mas o resumo simples do autor não está em cima desses acontecimentos que podem muito bem ter sido usados por Deus. Voltou a chuva, a terra frutificou, afinal de contas, voltou a produzir. Mas o Senhor voltou a abençoar o seu povo. E por isso não fazia mais sentido ficar em Moabe, ficar distante, ficar em terra estranha, em Belém, estranha para essas mulheres. Lá em Belém, mesmo viúva, ela poderia ter auxílio, mantimento, porque essa era a lei do povo de Deus. Cuidado com os órfãos, com a viúva e com o estrangeiro. E por isso ela decidiu deixar Moabe. Decidiu voltar. Voltar. Esse verbo, voltar, ele aparece mais de 11 vezes nesse texto que eu li do versículo 6 ao 11. No seu verbo no original. 11 vezes. A ênfase aqui é voltar, é retorno, é voltar. É sair de onde está para voltar para os braços do Pai. Voltar-se para Deus. É tempo de voltar-se para Deus. Mas voltar-se para Deus pode não ser tão fácil. Pode não ser tão simples. Noemi tinha um problema nessa volta. Ela estava voltando, mas ela tinha 2 noras, moabitas. E quando você lê Moabita, para nós é como se nós estivéssemos lendo aqui que ela tinha umas feiticeiras místicas. Isso é assustador. Como é que vão levar? Ela vai trazer essas mulheres para dentro do povo de Deus. Isso era preocupante para ela. E a forma como Noemi está lidando com isso, ao insistir para que elas não retornem com ela, a gente pode sugerir que ela não quer que essas mulheres voltem para Belém. Ela não quer, porque isso seria o troféu da vergonha. Está voltando, né? Você saiu daqui com o marido, com filhos, agora volta sem nada e com essas mulheres estrangeiras, desse povo pagão. Ela abandonou a terra prometida no tempo de crise, não ficou com seus irmãos ali, passando pela dificuldade, foi-se embora com seu marido, permitiu que os filhos se casassem com um povo idólatra e agora está voltando. E essas mulheres, muito provavelmente, não seriam bem recebidas nos círculos sociais ali de Belém, porque eram estrangeiras.
Noemi não quer que elas voltem para Belém. Mas como ela ouviu que Deus abençoou Belém, ela quer voltar. E como é triste quando as pessoas apenas ouvem Deus abençoar. Ouvem Deus abençoar. Ouvem falar das bênçãos de Deus, mas raramente experimentam elas. Não, por que elas não experimentam a bênção de Deus? Porque não se encontram no lugar que Deus disse para elas estar. Não estão onde devem estar e por isso só ouvem falar da bênção de Deus. Ou porque estão tão ofuscadas nos seus projetos, nas suas lutas, que não enxergam a bondade de Deus. Às vezes só enxergam o problema e não as coisas boas que Deus tem feito. Mas é hora de voltar-se para Deus. Sempre que nós desobedecemos ao Senhor, que nós saímos da sua vontade revelada para nós, nós devemos voltar. Confessar nossos pecados, a nossa rebeldia, obstinação e voltar para o lugar de bênção. Volte-se para Deus. Volte-se para o caminho do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 7, ele diz: mudem a conduta de vocês. As versões mais antigas: deixe o ímpio o seu caminho e volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque ele é generoso, é rico em perdoar. Abandone o seu caminho mau e volte-se para o Senhor, que tem misericórdia de vocês. Noemi tomou a decisão certa, voltar. Ainda que talvez a sua motivação fosse errada, ela estivesse indo pelos olhos, afinal voltou a ter pão na casa do pão, agora é para lá que eu vou. Pode ser essa a motivação. Talvez estivesse interessada no alimento e não no perdão. Não há menção de arrependimento de Noemi aqui. Não há ela reconhecendo seus erros. Mas ainda assim, ela está sendo movida por crer em Deus. E iniciou um processo de retorno ao lugar de bênção. Essa decisão simboliza a consciência de que a única e verdadeira fonte de restauração está em Deus. Por meio do caminho que Ele preparou, no lugar que Ele preparou. Não há nada para você fazer em Moabe mais. Não há nada, não tem mais por que você ficar distante do Senhor. Se você está ouvindo que Deus está abençoando o seu povo, está te chamando para voltar. É só em Deus que nós vamos encontrar o verdadeiro sustento que a nossa alma precisa, não apenas o estômago. Por isso não tenha medo de reconhecer seus erros. De que apesar de acreditar em Deus, você está distante dele, muito provavelmente. Talvez. Você não sabe de fato se Ele te ouve quando você ora. Mas hoje Ele te chama para voltar. Creia. Tenha coragem de voltar para Deus. Há momentos na vida que, assim como Noemi, nós percebemos que nos afastamos daquilo que Deus quer. Já vivemos momentos na casa do pão, em Belém, na comunhão, mas nós nos afastamos. Vamos para Moabe, vamos para outros lugares distantes. E a gente insiste nessa situação. Insiste em ficar nos enroscando com algo que nos prende longe de Deus. Às vezes algum projeto próprio, às vezes algum relacionamento, às vezes um bem que você tem, algo que te gera uma dependência, que te mantém longe dos caminhos do Senhor. Ele te chama, volte para a casa do Pai. Se você se identifica com um possível afastamento do caminho, da presença dEle, não espere até que a situação fique mais difícil, insustentável. Decida hoje buscar a presença de Deus e confiar nas promessas dEle. Confie nas promessas do Senhor. Reconheça que é tempo de voltar. E a segunda questão: comprometa-se com Deus, independentemente das circunstâncias. Compromisso. A partir do versículo 8, então a gente vê que Noemi insiste para que elas voltem. E vai dando algumas desculpas, explicando porque eu não tenho mais filhos, e ainda que eu me casasse essa noite e tivesse filhos, vocês iam esperar tudo isso. Elas estavam voltando. E as noras estavam voltando com elas porque tinha um vínculo familiar ali. Mas Noemi insiste para que não voltem. E lá no versículo 13 ela dá um não mais duro, insistente. Não, vão, não quero vocês, mais ou menos assim. O que essas mulheres deveriam fazer? Belém já tinha sido lar de Noemi. Ela conhece a região, ela conhece a cultura de lá. Mas essas duas mulheres não conhecem, não sabem o que as espera em Belém. E aquele povo era muito diferente na sua cultura, nos seus hábitos.
se elas fossem junto com Noemi, era mais 2 bocas para alimentar, para abrigar. E nesse tempo aqui, havia poucas ocupações para uma mulher, que não fosse, então, o casamento, que era quase que a única carreira de uma mulher nessa época. E é por isso que ela vai falar no versículo 11, eu não tenho mais filhos para vocês se casarem. E ainda que eu tivesse outros filhos, porque ela está fazendo uma menção a uma lei do levirato, onde um irmão que morava com outro irmão, se esse irmão, um deles falecesse, o casado falecesse, o outro irmão deveria se casar com a viúva e dar descendentes ao irmão que faleceu, para que o nome desse primeiro irmão falecido fosse preservado. Isso muito provavelmente ele deveria ser solteiro também, porque morava junto com o irmão, menciona o texto lá em Deuteronômio, quando fala dessa lei, lá no capítulo 25. Então ela está fazendo essa menção, não tenho mais filhos, e mesmo que eu tivesse outro filho, vai demorar. Orfa, uma das noras, toma uma decisão. Ela analisou a situação com clareza e tomou a decisão racional. É verdade o que ela está falando. O que eu vou fazer lá? Não tem nada para mim lá. Vai ser muito difícil. É melhor eu ficar aqui com o meu povo, com os meus deuses. Então ela faz essa análise e decidiu voltar à sua vida anterior. De volta aos seus deuses, ao seu povo. Ela saiu de cena e nunca mais é mencionada na Bíblia. Começa e termina aqui a participação dessa mulher. Mas e Ruth? Qual a decisão de Ruth diante dessa situação? Ruth se apegou à sua sogra, diz o texto para nós. Ela se apegou a Noemi. O verbo usado aqui nesse versículo 14, ele é utilizado em outros contextos para descrever um vínculo de um compromisso de fidelidade. É usado até mesmo para contextos de casamento, de se apegar, no sentido de assumir um compromisso de fidelidade. Descreve a lealdade de alguém. Ruth estava apegada à sua sogra, se comprometeu em ajudá-la, em fazer companhia para ela, em acompanhá-la. E ela responde no versículo 16 e 17, uma declaração que é o centro desse livro aqui, muito, muito bonita. Ela vai dizer, não insista comigo. Aonde você for, eu irei. Lá eu viverei. Seu povo será meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. E cada uma dessas afirmações de Ruth eleva o nível do comprometimento dela em ser companheira da sua sogra. Ela não estava disposta apenas a fazer uma mudança geográfica. Tá, eu vou lá contigo um tempo, eu fico lá. Ela não está obstinada por Noemi, sem considerar o contexto e as consequências da decisão dela. Porque as decisões de Ruth aqui têm implicações religiosas, têm implicações para a sua alma. A sua fé, a compreensão dela sobre Jeová, sobre Javé, sobre o Deus de Israel, poderia não ser ainda muito bem fundamentada, mas era muito real a decisão que ela está tomando. Era uma decisão de renúncia. Ruth estava disposta a morrer e ser enterrada na terra estrangeira do Deus de Israel, do Deus de Noemi. E no Antigo Oriente havia uma estreita ligação entre a terra e os limites geográficos de um lugar e os deuses, a compreensão que as divindades tinham domínios territoriais. Então, ao dizer isso, por isso que o local onde uma pessoa era velada, era enterrada, estava muito ligado à sua fé. Quando eu morrer, leve-me de volta para a terra dos meus pais. Isso a gente herdou até hoje, né? Essa cultura de que, quando eu morrer, eu quero que eu seja lá no túmulo dos meus avós. Né? A nossa geração mais nova, quem é mais, acho que 40 menos, 50 menos, talvez não tenha tanto disso. Quer ser cremado para depois não ficar dando despesa e não se incomodar e não ter. Mas os mais antigos, não, eu quero estar lá junto. Esse apego ao lugar da família, ao lugar de origem. E isso é herdado disso. Onde o lugar dos deuses, mas Ruth está abrindo mão disso. Abrindo mão desse vínculo. O meu vínculo agora é com o seu povo, com o seu Deus. Eu renuncio a esse apego. E ela ainda invoca uma maldição para si, caso ela quebrasse o juramento. Então é um ato de compromisso máximo, uma rendição, uma entrega, é uma conversão, uma profissão de fé aqui. Eu estou mudando a direção da minha vida, eu quero servir a esse teu Deus. Eu quero estar com você e que o teu Deus seja meu Deus, que o teu povo seja meu povo. E a conversão verdadeira, meus irmãos e amigos que estão aqui, prestem atenção.
A conversão verdadeira, a fé genuína, envolve renúncia e até mesmo riscos. Ruth poderia ter sido racional e seguido o conselho dela, da sua sogra, voltar para a casa dos pais. Mas no coração de Ruth começa uma intervenção divina. Ruth não deixa o racionalismo tomar conta das suas decisões, apenas o que os seus olhos veem. E ela podia ter se lembrado que ela não poderia participar dos cultos lá em Israel. Ela quer servir ao Deus, quer estar com o povo, mas ela talvez nem sabe dos detalhes da lei, que os moabitas não poderiam participar do culto até a 10ª geração. E ela ia ser segregada disso, pela lei. Mas ela confia no Deus de Noemi. E ela faz uma entrega, ela confia que Deus vai cuidar dela. E isso basta. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, diz que o Senhor tem prazer em mostrar a sua misericórdia, o seu amor leal. E com frequência ele faz isso, demonstra essa misericórdia para as pessoas mais improváveis. Aqueles que a gente acha assim, por que eu? Por que essa pessoa? Ele demonstra, nos lugares mais inesperados, Deus cuida, Deus estende a mão. A conversão verdadeira envolve entrega total, confiança e renúncia. É por isso que lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, Jesus diz: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E é por isso que Jesus tinha muitos seguidores, mas poucos discípulos. E é por isso que, infelizmente, igrejas estão cheias de seguidores de Jesus, mas poucos discípulos de Jesus. Porque ninguém pode se tornar um discípulo de Jesus se não abrir mão de tudo que possui. Estar disposto a abrir mão do que tem. Porque vai entender que esse é o tesouro maior, que tudo que eu tenho aqui é nada perto de estar nos braços do meu Pai, andar com Jesus, cuidado por Ele, amparado por Ele, suprido por Ele. O que eu vou acumular de bom nessa terra que vai substituir isso? E quando você entende quem é Jesus, você se coloca à disposição de abrir mão de qualquer coisa. Esse é o tesouro. Comprometa-se com Deus independentemente das circunstâncias. A realidade é que nós nos comprometemos, quando nós nos comprometemos com algo, nós limitamos outras escolhas. Isso é racional. Quando você casa, você está fechando portas para outros relacionamentos conjugais. Quando você tem filhos, você está fechando algumas portas para algumas atividades de lazer, para a sua agenda, por um tempo ou por muito tempo. Algumas decisões que a gente toma, elas nos restringem a outras coisas. Isso é natural. Mas não é ruim. Porque quem quer voltar para a vida de maloqueiro, de casamento sem casamento e curtir a vida com qualquer mulher, é porque não entendeu o valor que é no casamento, não vive o casamento no propósito que Deus criou do cuidado do marido com a esposa e começa a olhar para o mundo como se fosse melhor que isso. É porque não contempla o que há de bom no que Deus nos dá e começa a olhar para aquelas coisas de fora, como se fossem limites. Isso acontece em várias questões da nossa vida. Você não vai mais aceitar qualquer convite para festa, para sair, porque você tem um compromisso maior. Então, as suas decisões, a sua agenda, ela é condicionada aos seus compromissos primários, às suas prioridades. A decisão de Ruth envolve essa renúncia e esse comprometimento. Há uma grandeza, irmãos. A vida mais abundante, há desfrute de casamento, do amor, da parceria, que traz essa felicidade e compensação do que a maneira de viver como Deus orienta, do que viver como o mundo propõe. Da suposta liberdade que o mundo nos oferece. Se eu tenho um compromisso com Deus, isso deve influenciar as minhas escolhas. Que tipo de compromisso eu faço com Jesus que qualquer escolha minha não envolve Jesus? Ou o seu Deus? Se você tem um compromisso com Deus, com a igreja de Deus, com a missão do Senhor Jesus, como isso influencia a sua agenda? Ou será que o reino de Deus, a missão de Deus, a igreja é a última coisa que importa na prática? O caminho do compromisso muitas vezes é árduo, mas ele traz vida. Nós estamos criando e vivendo numa geração, e quando a gente fala vivendo numa geração, parece que a gente está falando só de criança, né? Essa geração,
essa geração atual envolve todos nós, que estamos vivendo nos dias de hoje. Essa geração, quando a gente fala, não é só dos novinhos, da juventude. É todos nós que vivemos, que compartilhamos essa época. E essa nossa geração, parece que cada vez mais a gente abre mão de compromissos. A gente não assume compromisso. A gente tem medo de comprometimento. A gente não quer se comprometer com nada. Porque a gente já está muito comprometido com a gente mesmo. A verdade é essa. Eu não quero me comprometer. Eu não quero me comprometer. Quando tu precisar, me chama. Eu não quero me comprometer. Eu até ajudo, mas não quero me comprometer. Isso você deve ter falado, eu já falei. Eu já falei para outras situações, não quero me comprometer muito com isso. Compromisso dá medo? Do quê? Medo de ter que renunciar às tuas prioridades. O seu conforto, o seu lazer, alguma coisa. Querem aceitar Jesus, querem viver com Deus, querem amar, celebrar, festa, encher, vou me batizar, vou seguir Jesus, quero viver as promessas de Deus para mim, ter uma igreja boa, legal, moderna, bacaninha, mas sem compromisso com o Pai, sem compromisso com o Filho, com o Espírito de Deus, nem com o corpo de Cristo, com a igreja, compromisso com nada muitas vezes. Observem como o compromisso de Ruth é profundo. Ela diz, o teu povo será meu povo. Versículo 16. Juntar-se ao Deus de Israel implica em juntar-se ao povo de Israel. Família a gente não escolhe. Andar com Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus implica em andar e conviver com outros discípulos de Jesus. Conviver com eles. Isso inclui gente difícil de lidar. Gente com características diferentes de nós. Gente com personalidades diferentes. Gente que lida com as situações de maneira diferente. E nós temos que aprender a lidar com isso. E muitas pessoas no início da caminhada cristã geram uma expectativa sobre a igreja de perfeição. E quando começam a observar os irmãos falhando, errando, pecando, é uma cobrança muito maior, um legalismo, um apontar de dedo, muito mais do que um estender de mão. E a gente começa a perceber que é difícil demonstrar e viver todo o fruto do Espírito da maneira que nós gostaríamos. Ou ver nos outros, né? Tem muita gente que quer Deus, mas não quer renunciar a nada nesse mundo. E a nossa recusa a um compromisso com Deus, com a igreja dele, demonstra que há algum outro compromisso maior. Há algum compromisso superior. Há algum compromisso que pode ser o teu conforto, o teu futuro, o teu filho, o teu videogame, o teu lazer, o teu lençolzinho, o teu status, a tua imagem na sociedade, a tua carreira, qualquer coisa, mas não Deus. Não os interesses do reino. Vida verdadeira, irmãos, não é ser livre para fazer o que quiser. Como canta o Simba no Rei Leão, lembra? Quem assistiu muito o Rei Leão na minha geração? Livre para poder viver, para fazer o que quiser. E o que eu quero mais é ser rei. Canta, né? É isso que lá no fundo do nosso coração também talvez a gente esteja cantando. O que eu quero mais é ser rei. Fazer o que eu quiser. Será que é isso que está lá no fundo do nosso coração, esse gravador insistente? Não, eu quero seguir Jesus, mas eu quero que ele me faça rei. Eu quero que ele me faça pai de multidões. Para quê? Em que sentido pai de multidões? Nós queremos viver o que é bom, do jeito que a gente acha que é bom aos nossos olhos. Deus nos dá liberdade verdadeira e não a falsa liberdade desse mundo, que nos acorrenta, confuso, de tristeza, frustrações, decepções. Pastor Emílio Garófalo escreveu: quando nós escolhemos a gratificação imediata ao invés da fidelidade ao Senhor, nós estamos dizendo que a nossa liberdade, a nossa felicidade, isso é mais importante do que o nosso Deus. Estamos seguindo a sugestão da serpente, de que Deus não tem em vista nossos interesses. A ironia é que a vida em abundância, a vida plena, está no prender-se a Cristo, não na suposta liberdade fora dele, como um filho pródigo. Eu quero ser livre, Pai. Me dá tudo que eu tenho direito e eu vou viver minha vida, porque o que eu quero mais é ser rei. Ruth está demonstrando mais interesse
e confiança e compromisso em Deus do que a própria Noemi. Ruth, a estrangeira, a moabita, está mais empolgada com essa ideia, mais comprometida com Deus que a própria Noemi, que a própria crente. E assim acontece muitas vezes com aqueles que nasceram na igreja, cresceram em ambientes dentro da casa do Pai. Por quê? Porque a gente se familiariza muito com esse ambiente e a gente perde o temor, a gente perde o respeito. Vive na casa de Deus, mas longe da mesa do Pai, longe do relacionamento com o Pai. Perdemos o compromisso. Não seja como Orfa. Ela rejeitou a estrada para um desconhecido, para o compromisso com Deus. E ela abandonou a única estrada que poderia conduzi-la a uma vida de propósito e significado eterno. Ela escolheu o caminho confortável. É melhor eu ficar aqui, é mais seguro. Vou ficar na boa, de boa em Moabe. O caminho que leva ao sumiço da história. Mas Deus nos diz hoje que ainda há esperança. Reconheça que é tempo de voltar. Comprometa-se com Deus independentemente da circunstância. E em terceiro lugar, confie na providência de Deus, mesmo em momentos de amargura. Versículo 18 ao 21. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiam viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti e o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi? Se o Senhor me fez sofrer, se o Todo-Poderoso me trouxe calamidades sobre mim. O versículo 18, literalmente, o texto hebraico diz que quando Noemi percebeu que Ruth estava decidida a ir, parou de falar com ela. Então tá, não falar mais nada. Faz o que tu quiser. Vamos ver como é que vai ser lá em Belém. Depois que ela ouviu uma daquelas mais belas confissões de lealdade, onde você for eu irei, teu Deus será meu Deus, eu morrerei com você. Ela respondeu com o silêncio. Deu os ombros talvez. Vamos, segue então. Ela já está demonstrando nas suas atitudes e na sua palavra a disposição do seu coração. E ela chega em Belém, logo no versículo 19, diz que começa um alvoroço. Será que essa aí é Noemi mesmo? Como ela está diferente? 10 anos depois, 3 lutos, fome, dificuldades numa terra, isso acaba com a gente, desfalece um rosto. Talvez ela fosse até desfigurada fisicamente. Pois é, quando as pessoas decidem voltar para os braços do Pai, ainda tem que ouvir certas coisas daqueles que estão dentro da casa do Pai. Resolveu voltar, né? Agora. Será que é mesmo ela? Saiu daqui tão jovem, bonita, agora está voltando. Depois de curtir toda a vida, gastou toda a juventude, quer voltar para Deus agora. Agora, olha lá quem apareceu, quem está voltando para a igreja. Já ouviu esse tipo de coisa? Já pensou esse tipo de coisa? Noemi foi corajosa em voltar. Ela sabia que ia enfrentar comentários e fofocas. Mas não deve ser isso que impede a tua volta para a casa do Pai. Você não tem que ter medo das pessoas e temor a Deus. Não tenha medo do que o homem pode fazer. Tome uma atitude de compromisso e entrega a Ele. Versículo 20, ela diz que não me chame de Noemi, me chame de Mara. Noemi significa agradável. E outras coisas. Mas Mara significa amarga. Não me chame de uma pessoa agradável, pode me chamar de amarga mesmo. Estou vendo mesmo, está difícil chamar de agradável com essa gentileza toda. Noemi sofreu bastante, gente. Noemi sofreu e ela estava sofrendo espiritualmente. Ela se sente injustiçada por Deus. Ela se sente injustiçada. Todos nós nos sentimos injustiçados. Todos os dias a gente nos sentimos injustiçados. Essa é a maior razão da nossa ira, da nossa indignação, das nossas brigas, porque a gente se sente injustiçado. E ela aqui declara que ela está se sentindo injustiçada por Deus. Só que a perspectiva dela estava um pouco deturpada pela amargura. Ela declara que o Senhor fez ela sofrer. O Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Ela não pensa que foi o acaso. Ela não ignora a existência de Deus.
Ela não diz que foi um ataque dos deuses pagãos. Isso aconteceu por causa daqueles deuses. Fizeram rituais contra a minha família. Fizeram um saravá para a minha família lá. Não, ela está falando que foi a mão de Deus que pesou sobre ela. E ela não está dizendo que foi o diabo, é a obra do diabo, até porque eles nem tinham essa mentalidade hebraica do diabo como a gente tem hoje. Ela não diz isso. Ah, olha o diabo que tinhoso que fez. Levou meu marido, levou meus filhos. O capiroto mão peluda está fazendo com a gente. Não é essa a preocupação dela. Ela sabe que existe um Deus. Ela afirma categoricamente que Deus pesou a mão sobre ela. Essas palavras surgem com uma convicção que salta dessas linhas de que as coisas não acontecem por acaso. Alguém avisa lá a banda Titãs que o acaso não vai proteger ninguém que fica andando por aí distraído. Eu gosto dessa música, né? Tem umas verdades lá nos parágrafos, muito interessante, mas esse refrão é muito cruel. Alguém sem esperança nenhuma, depositando a sua vida no acaso. E Noemi demonstra aqui 3 coisas. Deus existe. Deus é soberano. E Deus afligiu ela. Mas parece que ela esqueceu da história de José. Como uma boa hebraica, ela deveria saber a história de José. Que também entrou num país estrangeiro. Que foi injustiçado pelos irmãos que o venderam como escravo no Egito. Que ele foi injustiçado na casa que ele servia por uma mulher adúltera. Que ele estava na cadeia e foi esquecido pelo copeiro. Muito injustiçado. Ele tinha todos os motivos para dizer como Noemi, o Todo-Poderoso lidou comigo de uma maneira amarga. Mas ele manteve sua fé, o seu caráter. E Deus transformou tudo para o bem nacional do povo de Israel e do nosso bem até hoje, preservando aquele povo. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vai dizer que José está falando para os seus irmãos: vocês pretendiam fazer o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. E Noemi sabia disso. Por isso que em meio à dor, à amargura, às limitações que ela tinha, ela atribui essa responsabilidade a Deus. Total responsabilidade. Ela conhece a Deus. Ela sabe quem é Deus, mas ela não confia. Ela não tem um relacionamento saudável com Ele. Ela conhecia o nome de Deus, mas não exercitava a fé, porque a sua visão estava ofuscada. Um coração amargurado tem a visão ofuscada. Não consegue enxergar as coisas como elas são de fato. Não conseguem perceber o cuidado de Deus, o agir de Deus, a bondade de Deus entre linhas ou evidentes. Ela diz: cheia eu parti, como se ela fosse numa viagem de empreendedorismo. Fugiu da fome, da crise lá. Os 2 filhos dela, Malom e Quilion, que os nomes têm significado de fraquinho e doente. É o esmilinguido e faniquito. Foi para Moabe. Mas eu voltei vazia agora. Tudo bem, eu não estou querendo menosprezar a dor do luto dela. Mas vazia, ela não consegue enxergar o cuidado de Deus ao colocar uma mulher leal que vai ajudar ela, ao prosperar uma nação dela e permitir que ela volte, que ela não morresse em terra estrangeira. E é isso que faz, a gente só enxerga as coisas ruins. Ela era amarga agora. Ela quis mudar o nome dela para Mara, que também é uma história do povo de Deus. Que logo que saiu do Egito, encontra uma fonte de água no deserto ali, aquela em peregrinação, mas essa água era amarga. E eles começam a reclamar e murmurar: não, Deus, tu nos tirou do Egito, agora essa água ruim aqui. Isso dias depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho, de colocar uma coluna de fogo para eles, uma nuvem para proteger do sol, de todas as pragas do Egito. Vocês estão esquecendo de tudo que eu fiz? Vocês acham que vocês vão passar sede no deserto? Vocês são muito ingratos. E o primeiro problema que vocês lidam parece que é tudo ruim, nada presta. E a gente começa a usar: é tudo ruim, ninguém presta, ninguém me ajuda, todo mundo está contra mim. Sabe? Parece que tudo é o pior. É muito triste quando a gente começa a ter essa perspectiva da vida. É muito cruel, a gente sofre demais, a gente faz pessoas sofrerem ao nosso redor. Nada mais presta. As críticas lá em cima, a atitude lá embaixo. Mas será que Noemi estava errada em sentir-se assim? Será que ela não estava conseguindo enfrentar a dura realidade? Será que ela estava acusando Deus do mal que ela sofria? Com esse coração amargurado correndo a sua vida e a sua alma?
Deus permitiu que ela passasse por isso. Ou, como ela diz, Deus pesou a mão sobre ela, ativamente. Mas ela está desperdiçando essa oportunidade até então. Talvez também Noemi tivesse com a dor, de quem está passando pelo amadurecimento da fé. Você sempre ouviu falar de mim, Noemi. Agora eu vou te levar a um outro nível de amadurecimento, de compreensão de quem eu sou. Através dessa situação, através das más decisões do teu marido lá atrás. Noemi, apesar da amargura, sabe que Deus é El Shaddai. Na sua versão está ali o Todo-Poderoso. A pessoa que conhece o seu Deus como Shaddai pode confiar que até mesmo uma aparente falta de significado no sofrimento terreno faz parte da providência divina. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Mas se eu estou passando, Deus está permitindo, a mão dele está sobre mim, porque ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Não perde o controle da situação. Eu posso enfrentar isso com confiança. Eu não preciso entender tudo. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, nos diz: é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. O sábio Salomão coloca Deus como ativo nessas coisas, todas as coisas, inclusive as que pesam sobre nós, ruins, a gente tem medo de falar, mas está pesando com um bom propósito. Não desperdice esse bom propósito. Deus é justo e bom, eu creio. E por isso deposite a sua amargura diante dele, do El Shaddai, Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, que também é Javé, que revela o seu nome, porque ele quer intimidade e relacionamento com o seu povo. Ele, Deus de relacionamento, de intimidade, provê o caminho de volta para o Pai. Ele, como ela disse, que Deus me trouxe de volta. Nós não podemos controlar as circunstâncias, gente. Nós não temos poder sobre as circunstâncias, mas nós podemos controlar e submeter as nossas reações a Deus, as nossas ações a Ele. E essa é a essência da fé. Crer que Deus está trabalhando a fim de que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele. Há um bom propósito nisso, Romanos 8:28. E quando nós só sofremos sem buscar essa convicção, essa paz que Deus nos garante, nós desperdiçamos o sofrimento. Negligenciamos a palavra, somos reprovados na prova e podemos ficar mais tempo passando pelas mesmas coisas, porque não amadurecemos. Deus está trabalhando, mesmo quando não sentimos ou não vemos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos diz que sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não significa que será fácil, sempre. Não significa que tudo vai ser bom, sempre. Mas com toda certeza, obedecer esse imperativo, essa ordem é o melhor antídoto para um coração amargurado e crítico, para que haja um início de um florescimento de fé e alegria na vida, e um semblante alegre, um semblante que faz com que as pessoas olhem para você e queiram ver quem é esse Deus que te faz sorrir nessa circunstância, que te faz ter essa fé. E não, como eu ouvi um tempo atrás, ter cara de crente que é batizado com um suco de limão, e depois que é batizado parece que fica a cara fechada. Uma coisa é conhecer o nome de Deus. Outra coisa diferente é confiar em Deus. Nesse Deus que trabalha, mesmo em meio a situações difíceis da vida. Creia. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Creia, confie e persevere e continue. Observe o versículo 22, encerrando o capítulo. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora, Ruth, a jovem moabita. O texto faz claro de mostrar a origem dessa mulher, deixar claro que ela era moabita, que ela não merecia estar lá. Eles chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. A chegada deles em Belém é próxima à época da colheita. Isso é um sinal de que Deus estava começando a restaurar Noemi e prover o sustento para esse povo. E para Ruth também. Algo que vai ser revelado para nós nos próximos capítulos. Mas Ruth, apesar da sua amargura e dor, elas podem ter um vislumbre de esperança e provisão de Deus. Chegando na época da colheita, Deus está agindo na história e nós podemos desfrutar dos dias de hoje com Ele ao olhar pelos olhos da fé para o tempo da colheita. Esse último versículo resume o capítulo de hoje. Então, resumindo e concluindo,
reconheça que é tempo de voltar para Deus. Noemi voltou de Moabe. Infelizmente, meus irmãos e amigos, nem todos abandonam o caminho de Moabe. Nem todos que estão longe do Senhor vão reconhecer que precisam voltar. Infelizmente, se não fosse a misericórdia de Deus Pai, todos nós acabaríamos como Elimeleque, Malom e Quilion, mortos, sem vestígio de memória, vítima das nossas decisões erradas, das nossas escolhas egoístas. Mas a graça de Deus opera apesar de nós. O Senhor se lembra do seu povo, começa o versículo 6. Ele sempre chama pecadores ao arrependimento. Ele não somente deixa a porta aberta para que a gente possa entrar, mas Ele move o nosso coração para nos movermos dessa nossa insensatez. Ele nos espera de braços abertos, Ele vai ao nosso encontro como o pai do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, esperando pelo filho. Vai de encontro a Ele. O pai não está no sofá lá com os pés para cima, ignorando o filho, o sofrimento do filho. O pai não está com o cinto na mão, esperando o filho voltar para casa para dar de relho. Ele corre ao encontro do filho, porque Deus não te deixa sozinho na jornada de volta para casa. Em Cristo Jesus, Deus vem correndo até nós. É tempo de voltar, de engolir o orgulho, ou vomitar ele nos pés da cruz e deixar para Jesus. Engolir a vergonha, olhar para Cristo. Se pecamos, diz 1 João, nós temos advogado junto ao Pai. Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Creia! Já não é mais tempo de ficar na incerteza. Volte hoje para os braços do Pai. Chega de ficar longe. Chega de só ouvir falar. Abandone Moabe e volte para os braços do Pai. Ele te ama em Jesus Cristo. Ele é gracioso, generoso em perdoar. O que você vai fazer? Como você vai responder? Segundo, diz o versículo 22 que ela volta para Moabe acompanhada da sua nora Ruth. Ou seja, comprometa-se com Deus independentemente das circunstâncias. Ruth foi junto apesar de uma possível situação desfavorável. Existe renúncia na qual a sua decisão vai impactar. Ou você fica em Moabe, ou você está com o povo de Deus. Não fique no meio do caminho. Não fique em cima do muro. Como aquela ilustração, né? De que a pessoa está em cima do muro, escolhendo se vai para Moabe, se volta para Belém, se pula para os braços de Jesus, ou se fica no mundão. E o diabo não está nem tentando convencer a pessoa a pular para o mundão, a vir para o lado dele. E aí a pessoa pergunta, mas por que tu não me convence a ir para o mundão, a ir para as coisas boas, não me oferta? E aí as pessoas estão me falando de Jesus é melhor, estão tentando me convencer a ir para lá. E ele diz, porque o muro já é meu. A indecisão. Não existe meio do caminho. Mas volte-se ao Pai. É uma ilustração, com as suas limitações, claro. Mas que nos ajuda a entender isso. Volte para o braço do Pai. Em nossa caminhada com Deus haverá momentos, circunstâncias que serão desfavoráveis. Mas o seu compromisso com Deus não deve depender de circunstâncias externas. Preste atenção nisso. Confie nele, na fidelidade dele. Renove seu compromisso com Deus. Confie nele, quando o futuro parece incerto. Qual o compromisso que você precisa resgatar com Deus? Qual o compromisso que você já fez, um voto que você fez, que você não tem cumprido? Onde está o teu comprometimento com a palavra do Senhor, em buscar a vontade revelada dele para nós? Em se comprometer com a missão de Deus, com a oração, com a busca, com a igreja? A outra nora, a órfã, escolheu o caminho do comodismo, escolheu não se arriscar e perdeu a única coisa real de valor na vida, o relacionamento vivo com Deus, vivo e verdadeiro. Ela escolheu com os olhos, assim como o seu sogro anteriormente. Ela não quis abandonar Moabe e talvez nunca soube o que perdeu em Belém. Mas preste atenção, você não vai escorregar para Belém. Você não vai escorregar para o reino de Deus por acaso. O acaso não vai te proteger. Você será confrontado pela verdade. E talvez você esteja sendo confrontado hoje pela verdade.
tendo que tomar uma decisão. Se arrependa, se entregue em compromisso com Jesus. E terceiro, elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Confie na providência de Deus, mesmo em momentos de amargura. Quando nós nos encontramos em momentos de tristeza, de amargura, de desespero, nós podemos ter a nossa visão ofuscada e não perceber que Deus já está preparando o caminho para a redenção, que os campos estão brancos para desfrutarmos de um novo tempo com Deus. E se alguma coisa aconteceu na sua vida que faz com que o seu futuro pareça perdido, aprenda hoje com Ruth e confie no que Deus está trabalhando agora para te dar uma nova vida. Uma esperança e uma alegria nele. Abandone a amargura aos pés de Cristo e olhe para os campos prontos para a colheita. Esse livro, Ruth, foi escrito para que a gente possa transbordar de esperança. Ainda há esperança. Quando estiver no momento de sofrimento, lembre-se que Deus está agindo. A providência dele não falha. Lembre-se que existe alguém que sofreu a consequência, a amargura de todos os nossos pecados e morreu e foi rejeitado pelo Pai, Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que fosse aberto um novo e vivo caminho para você desfrutar de um relacionamento com o Pai. Jesus sabe o que é sofrer de verdade. Ele sabe. Apegue-se a Jesus. O seu destino com Jesus não é sofrer. Por isso não importa tanto o que você fez até hoje, mas o que você vai fazer a partir de hoje. Não interessa muito como foi até agora, porque Deus está disposto a te dar um recomeço. Mas o que você vai fazer daqui para frente com isso que você está ouvindo hoje? Deus está te dando responsabilidade de atitude e decisão. E está de braços abertos para se mover em sua direção. Creia. Mova-se em direção ao Pai. Pela fé. Em nome de Jesus. Amém.